aqui é o Alex Dependência Financeira 72, tudo bem? Vamos conversar sobre o VSLH11, o Versalhes Recebíveis Imobiliários. É um fundo de papel que tem na sua grande maioria aqui, né? São CRIs na categoria High Yield. O último relatório aí que saiu hoje, né? Mas só que ele sempre sai em atraso. Esse relatório, o último relatório aqui é de julho. E em comparação com o relatório de junho, que é de um mês, nesse intervalo de um mês, o fundo, dá para a gente ver que os credores estão passando por dificuldades. Porque diminuiu os CRIs que estavam com pagamento em dia e aumentou os CRIs que estão em fase de execução de garantias. E nessa última reunião do Copom teve aumento da taxa Selic. E com esse aumento da taxa Selic, nós, pequenos investidores, pessoa física, vai pensar duas vezes em contrair alguma dívida com juros tão altos. E o mercado já está prevendo que a taxa Selic chegue até 12% ao ano. Porque eu tenho VSLH na carteira da aposentadoria, mas tem pouca coisa, menos de 1% da minha carteira. E na carteira do Começando do Zero. E do Começando do Zero ele é o fundo para troco. Quando sobra alguma coisinha de R$5, R$10, eu invisto no VSLH. O fundo está cotado a R$ 3,50. Distribuiu um dividend yield de 13,39% ao ano. P sobre VP de 0,32. Quer dizer que está 68% abaixo do valor patrimonial. Tem uma liquidez diária aqui baixa, né, de R$178 mil. Se você entrar com um valor um pouco elevado ali, você vai ter uma certa dificuldade de entrar e sair no fundo. Variação de 12 meses de 25,71%. O valor patrimonial é de 324 milhões. Valor patrimonial por cota de R$10,85. Distribui um yield de 1,14% neste mês. Ele entregou um dividendo de 4 centavos. Relatório gerencial de julho de 2024. Esses relatórios aqui eles saem com um atraso de mais ou menos 2 meses sempre. O fundo teve início em dezembro de 2020. Taxa de gestão, estamos aqui nessa parte amarela aqui, ó, entre 250 milhões até 500 milhões, que é de 0,95%. Tem uma taxa de performance de 20% do QCD do IPCA mais 4. É fácil de ser batido. Vamos fazer uma comparação do relatório gerencial de julho e do relatório gerencial de junho. O de julho é do lado esquerdo e de junho, que é no mês do mês anterior, é do lado direito. Podemos observar aqui que as operações com pagamento em dia era de 22,9%, o de julho. E o de junho era de 23,9%. Então, em relação ao mês anterior, teve uma queda aqui de 1%. E o que estão em processo de execução das suas garantias, o de julho era de 1,6% e de junho era 1,2%. Então teve de um mês nesse intervalo de um mês teve um aumento no número de processos de execução de garantias. Então quer dizer que os CRIs tem alguns devedores aí que estão passando por dificuldade, né? Então a gente tem que ficar bem atento a esse ponto. O fundo tem dinheiro em caixa e está esperando alguma oportunidade, né, para comprar novos CRIs. Conceder a carência de mais um ano do principal de juros para 3 CRIs. O CRI GPK 1, CRI GPK 2 e o CRI Brasil Parks. Os CRIs estão devendo para o fundo, estão passando por dificuldades financeiras, né? Vocês pediram mais uma concessão para mais um ano, para não pagar nem o principal nem os juros. Então, o medo é de que daqui mais para frente, aí daqui uns dias ou meses aí,
apareça mais CRIs pedindo mais concessão de carência, né? Então a gente tem que ficar bem esperto com essa movimentação dos CRIs aqui que a gente tem dentro dessa carteira aqui do Versalhes. Vai aqui na DRE aqui, mês a mês a receita vem aumentando, né? Agosto de 2023, 821 mil. E aqui o último de julho foi de 1.162.000. É que mês a mês aqui os investidores, pessoas físicas, vinham se animando, né? Com a diminuição da taxa Selic, o pessoal, opa, tá ficando mais barato para financiar, vou comprar uma casinha, vou comprar um terreno, vou comprar um pequeno pedaço de um resort, que é a multipropriedade, né? E com isso a receita vem aumentando, né? Aí como lá para junho começou a ter as dificuldades aí da, do não cumprimento das metas fiscais e a inflação já estava passando já da meta, aí começou o receio de ter um novo aumento da taxa Selic. Aí agora nessa última reunião do Copom se concretizou, então pode ser que tenhamos meses sombrios aí daqui para frente. Por ativos, 80,9% de CRIs, 9,8% de fundos imobiliários e ele tem bastante caixa, 7,7%. E por setor, hotelaria, 68%, depois vem comercial, residencial. A maior exposição está no GPK, então é 24,3%. Depois o SPE Mirante, SPE Circuito de Compras. E Circuito de Compras também está passando por dificuldade, GPK também, One. Então, não está fácil para quem é cotista aqui desse fundo imobiliário. Principalmente para quem entrou no seu IPO acima de R$10. Né? E o cupom médio do IPCA é de 11,06%, IGPM 14,76% ao ano, IGPDI 8,28% ao ano e o pré-fixado de 10% ao ano. A maior exposição é no IPCA, que é a inflação, de 77,1%. E por segmento, o que mais sofre com o aumento da Selic, todos sofrem, né, com o aumento da Selic, mas o mais sensível é o multipropriedades. São aqueles resorts que o pessoal compra a fração de um apartamento no resort, né? Nessa parte que o pessoal, a primeira coisa que quando passa dificuldade, a primeira coisa que vai deixar de pagar é isso, né? Então, tem que tomar um certo cuidado. E ainda tem uma exposição de 44,3%. E o LTV dos CRIs aqui que compõem a carteira, o que são LTV acima de 80% são 58,9%. Então mais da metade são de CRIs que tem acima de 80% da garantia. Esse LTV é o valor que você está emprestando frente às suas garantias. Se a garantia vale 100 mil, você está emprestando 80 mil. É um exemplo desses 80. Então, o LTV quanto menor, a margem de segurança é maior. Nesse novo relatório, eles tiraram a última coluna aqui, que fica do lado direito. É que ali ele indicava se estava adimplente, em negociação ou com waiver. Eles podiam continuar com aquela coluna, né? Eles tiraram, não sei porquê. Aqui nessa coluna aqui, a razão PMT, esse limite é de 130%. Esse PMT são parcelas que no total é incluso o principal, os juros e a correção monetária. Quando comprei cotas desse fundo já estava sabendo sobre os riscos, né? Por isso eu tenho pouca coisa investido. E eu comprei para gerar ganho de capital. Por isso eu tenho pouca exposição nesses ativos mais arriscados. Aqui é o portfólio detalhado dos CRIs.
Eu vou repassar aqui bem devagar para vocês darem uma olhada nos detalhes dos Cris. E se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, se inscreva e dê o seu like. Muito obrigado a todos. Valeu! I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees.